Bom, estamos gravando já, tá bom? Então, quando a velocidade é constante, eu calculo essa velocidade como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto para percorrer este espaço, certo? Então, se o ΔT é igual a 1 hora, o ΔS é o ΔS percorrido neste espaço de 1 hora e assim sucessivamente. Mas, às vezes, a velocidade ela varia, ela possui uma variação aleatória, ou seja, uma variação qualquer, que não necessariamente é uniformemente variada, que não necessariamente é constante, etc. Então, quando eu expresso a velocidade em função do tempo, eu tenho uma velocidade que é chamada de velocidade instantânea. Certo? Uma velocidade instantânea. Certo? E para combinar com essa história aqui da velocidade constante, eu vou imaginar que para um intervalo de tempo muito pequeno, essa velocidade instantânea é constante. Então, eu vou calcular a velocidade instantânea, na verdade, como o limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT. E essa, então, é a minha velocidade instantânea. Ela é definida por um limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT. Ah, professor, mas isso veio daqui, ó, e a velocidade era constante. E aqui ela não é constante. Ah, tudo bem. Mas só que quando eu tomo o limite, quando ΔT tende a zero, eu posso imaginar que essa velocidade, nesse curtíssimo espaço de tempo, é constante. É por isso que eu estou calculando a velocidade como esse limite, quando ΔT tende a zero, de ΔS sobre ΔT. Então, só para a gente ver que isso aqui funciona mesmo, vamos pegar então o caso do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Variável, eu acho que é. Variável. Então, neste caso, a aceleração é constante. Certo? Então, o meu ΔS, o espaço percorrido, é igual à posição do móvel no instante t mais ΔT, subtraído da posição do móvel no instante t. Então, isso é o meu ΔS, que nesse caso é com ΔT tendendo a zero. Então, ora, no MRUV, se alguém não entendeu alguma coisa, abre o áudio e para, tá? Pode parar, pode interromper, não tem problema nenhum. No MRUV, o espaço, a posição do móvel, S de t, é igual a S0, a posição inicial, mais V0t, a velocidade inicial vezes o tempo percorrido até o instante t, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Certo? Então, se S de t é isso daí,
S de t mais ΔT, é claro que eu vou trocar o t por t mais ΔT. Então, isso é S0 mais V0 vezes t mais ΔT, mais A sobre 2 vezes t mais ΔT elevado ao quadrado. Que é igual a S0 mais V0t mais V0 ΔT mais A sobre 2 que multiplica T2 mais ΔT2 mais 2t ΔT. E o meu S de t a gente já viu que é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, quando eu subtraio S de t mais ΔT... Professor, Oi? por favor, repete essa parte que o senhor falou que o caso... essa equação ΔS, explicar essa parte. S, abre o parênteses, T mais ΔT. Não entendi o motivo. É porque, repare, ó. Então ela tá por aí, não entendi. Tá. O móvel está se deslocando aqui, ó. Certo? Aí eu começo a contar o tempo aqui, ó. T igual a 0. Tá? E aqui eu tenho um instante T. E aqui o T mais ΔT. Certo? Então, Sim. neste ponto aqui, a posição do móvel é S de T. Certo? E aqui Sim. é S de T mais ΔT. Daqui até aqui, aqui é a posição S de T mais ΔT. E aqui é a posição S de T. Daqui até aqui, o móvel não percorreu um espaço. Não é isso? Sim, percorreu. Ou seja, pega um atleta, sei lá, corredor de 100 metros. Tá? Ele está correndo. Então ele passou por você. Você está numa... marcou um ponto no instante T, ele passou aqui. No instante T mais ΔT, ele já estava ali adiante. Certo? Então, do instante Entendi. T até o instante T mais ΔT, ele não tem um espaço percorrido. Ele está correndo, pô. Então ele não Sim. fica no mesmo lugar, certo? Então ele se desloca. Então, esse espaço de T até T mais ΔT, a gente está chamando de ΔS. Afinal de contas, daqui até aqui, não tem ΔT? Sim, eu tenho percorrido, né? É o tempo percorrido, é ΔT. O ΔS não é o espaço percorrido neste tempo, ΔT? Sim, professor. Perfeito. Então tem que ser a diferença entre S de T mais ΔT menos S de T. Se não Entendi. entendeu, eu explico de novo, não tem problema nenhum, tá? Não, ficou bem claro. Tá bom. Mas por que Entendi, sim. você pesou o T igual a zero, o T inicial? Pode explicar novamente, professor, por favor, para mim? Ok, sem problemas. O T igual a zero, para quem perguntou um pouquinho antes, é porque eu tenho que ter uma referência da contagem do tempo, né? Aqui é um T genérico, ó. Aqui não é T, aqui nesse ponto onde eu estou botando a seta, não é T igual a zero, é um T genérico. Pode ser também T igual a zero, mas é um T genérico. Então eu não posso fixar. Não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 0. É um T qualquer, certo? E de T para T mais ΔT, qual foi o espaço de tempo que transcorreu? Não foi ΔT?
Porque do instante t para o instante t mais ΔT, eu somei ΔT, não é isso? Então, o espaço de tempo transcorrido desse instante t até o instante t mais ΔT transcorreu um espaço de tempo igual a ΔT, correto? Sim, professor. Não é isso? Agora, no instante t, a posição do móvel era S de t. Certo? No instante t mais ΔT, a posição do móvel era S de t mais ΔT. Certo? Agora, se o ΔS tem que ser correspondente ao espaço de tempo ΔT, então ΔS só pode ser S de t mais ΔT menos S de t. Não é isso? Que era o espaço em t mais ΔT diminuído da posição, aliás, do móvel no tempo t. Ficou claro, professor. Entendido. Mas tinha uma outra pessoa que tinha perguntado, aí eu quero saber se ela entendeu. Eu não vi aqui, não fiquei olhando. Eu entendi, professor. Obrigada. Maravilha, que bom, fico feliz. Ótimo, perfeito. Então, pessoal, eu vou apagar só essa parte aqui para eu poder continuar aqui, ó. Então, fazendo a diminuição, S de t mais ΔT é essa linha aqui. E S de t é essa linha aqui. Então, diminuindo, o S0 vai embora, o V0t vai embora, certo? O A sobre 2t ao quadrado vai embora. Então, olha quanto vale meu ΔS. Ó. Meu ΔS é V0 ΔT mais A sobre 2 vezes ΔT ao quadrado mais AT ΔT. Certo? Então, colocando o ΔT em evidência, fica ΔT vezes V0 mais A vezes ΔT sobre 2 mais AT. Certo? Então, agora, tomando o limite quando o ΔT tende a zero, então vai ficar assim, ó, V de t é igual ao limite quando ΔT tende a zero de ΔT vezes V0 mais A ΔT sobre 2 mais AT sobre ΔT. Então, vou simplificar esse ΔT. Quando o ΔT tende a zero, este termo aqui tende a zero, ó, que contém ΔT, ó, e a velocidade instantânea do MRUV vai virar V0 mais AT, que é uma fórmula conhecida da velocidade instantânea no MRUV. Então, de fato, aquela fórmula ali de cima, eu vou pintar de verde aqui também a seta, ela é ideal para cálculo da velocidade instantânea. Certo? Então, até aí, está dando para entender o que a gente falou? Esse é só um exemplo para o que eu vou falar agora, que vai ilustrar o que eu vou falar agora, tá bom? Tranquilo, professor. Tá certo, professor. Essa parte aí a gente meio que comentou antes de ver limites, né? Antes de ver limite?
Ah, não, não sei se foi na sua aula que eu assisti tanta aula, aí eu não lembro já, não sei se foi na sua e em outras que eu assisti. Provavelmente foi em outra, então. Outras, né? Entendi, então. Ok, Então abstrai. tá Mas bom, eu li sem um pouquinho problema. sobre isso, que é limite. Ok, sem problemas. Não, a gente falou. Não, eu falei sim, mas falei uma outra coisa. Falei um outro exemplo de velocidade. Que a gente não vai voltar para ele agora, fui eu mesmo. Só que não vamos voltar para ele agora para não tumultuar, porque agora o nosso objetivo é ir para a derivada, não é voltar para o limite. Tá? Tá certo. Então, pessoal, só para refrescar, a gente viu isso aqui, acabou de ver isso aqui, ó, que V de t, velocidade instantânea, é o limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT, que é, por sua vez, igual ao limite quando ΔT tende a zero de S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT. Certo? E agora nós vamos ver a definição de derivada. Definição matemática de derivada. Então, a função y igual a f' de x igual ao limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX é a expressão analítica da derivada de uma função y, aqui, desculpa, aqui é y', tá? De uma função y igual a f de x, definida e contínua, em um intervalo aberto a b. Ok? Então, aqui eu tenho dois símbolos já aqui na tela, dois símbolos para indicar a derivada de y igual a f de x. Dois símbolos aqui. O primeiro, y' e o segundo, f' de x. Tá? Então, y' é símbolo de derivada e f' é símbolo de derivada. Então, todas as vezes que a gente vê esse apóstrofo, eu vou entender que é a derivada da função y igual a f de x. Então, eu posso anotar isso como y', como f', ou também como dy sobre dx. Prof, Pois não? e o senhor vai cobrar, tipo, qual foi o estudador que deu esses nomes? Tipo, esse y', né, é o Lagrange. E Lagrange. o outro dx, eu não sei pronunciar, pessoal. Não, tudo bem.
tem problema não. Aí Também o nem senhor vai entrar mais Lagrange, porque ele era nesse francês. aspecto? Oi? Oi? Você vai entrar mais nesse aspecto? Não. Isso é De boa a história. gente não gravar nesses nomes. Não. Se você é física ou matemática, candidata a física ou matemática, vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena, porque vocês vão ter uma matéria chamada História da Matemática. Aí é legal saber. Mas para quem Entendi. está indo para Então, engenharia, não tem necessidade. E mesmo dentro do cálculo, também não tem necessidade. Mesmo que fosse entendi. cálculo para matemáticos, não tem problema. Tá? Entendi. Então, Certinho. essas três simbologias aqui indicam, são todas elas sinal de derivada. E aqui está claro, eu vou até colocar aqui, ó, derivada da função, para fazer uma frase mais completa, da função y igual a f de x em relação à variável independente x. Tá? Porque tá aqui, ó, dy dx, f' de x. E como y depende de x, aqui está implícito também que é em relação a x. Mas, ó pessoal, estamos combinados, hein? Se não entendeu alguma coisa, é só abrir o áudio e parar, tá? Só para ninguém se sentir obrigado a ficar calado. Não é para ficar calado, é para perguntar mesmo. Professor, Pois não. Pode falar. o intervalo AB é aberto ou fechado? Fechado. Colchete é fechado. Parêntese aberto. Ele falou ali intervalo aberto, mas está fechado. Desculpa. Intervalo fechado, desculpa. Obrigado. Intervalo Não, professor, de nada. fechado. Ok, obrigado. Fechado. Derivada da função em relação à variável independente. Mas, vou colocar aqui de cor diferente, inclusive, no cálculo 1. No cálculo 1, apenas se estuda funções reais de uma só variável real. Isso significa o quê? Significa que não há dúvida de quem é a variável dependente, nem de quem é a variável independente. Então, esta notação aqui é apenas um reforço para dizer que eu estou derivando em relação a x. Tá certo? Então, voltemos aqui para a definição. Ó. F de x mais ΔX, S de t mais ΔT. F de x, S de t. ΔX, ΔT. Então, aqui a velocidade depende do tempo. Então, a variável independente é o tempo. Então, da comparação disto com isto aqui, eu deduzo que a velocidade instantânea é a derivada do espaço percorrido. Ok?
E, ao mesmo tempo, a aceleração instantânea é o limite quando ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT, que é o limite quando ΔT tende a zero de V de T mais ΔT menos V de T sobre ΔT. Então, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade instantânea. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Sobre essa parte? Não, professor. Tá tranquilo. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque no próximo semestre vocês vão ser cobrados disso na física. Tá? Vão fazer Física 1 no semestre que vem e na Física 1 vão ser cobrados disso. Ou seja, vão ter que saber que a velocidade é a derivada do espaço percorrido e a aceleração é a derivada da velocidade. Ok? Ok, professor. Maravilha! Então, pessoal, agora vamos entrar numa parte que é uma discussão rápida aqui, mas que é muito importante para a gente prosseguir bem no estudo das derivadas, tá? Ou seja, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a importância do estudo das derivadas no cálculo. Quer dizer que todo o cálculo está construído sobre as derivadas. Certo? Esse é o primeiro ponto. Vale muito a pena aprender muito bem a derivar por causa disso. Que vocês vão ver que se eu estou bem na derivação, se eu sei derivar bem, eu não vou sofrer quando eu for estudar integral, por exemplo, que é um assunto bem mais complexo do que a derivação. Mas se eu sei derivar bem, eu não vou ter nenhuma dificuldade para aprender a integrar. Certo? Então, isso é um grande motivo para a gente se dar conta de que vale a pena aprender bem a derivar. Certo? Porque senão vira uma bola de neve. Eu não aprendi a derivar bem, aí o problema vai aumentando. Chega na hora da integral, eu preciso saber integral e derivada. Aí chega na série de Fourier, preciso série de Fourier, derivada, integral, aí vira uma bola de neve, aí você não sai do lugar. Certo? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que vocês considerem é o seguinte, que derivar... Opa! Nossa. Derivar expressões matemáticas
através da definição. Que definição? Aquela definição que a gente botou ali. É igual ao limite quando ΔT tende a zero, tal. Então, através da definição, é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Certo? Número 3. Ou seja, existe um método de derivação que contorna totalmente a necessidade de resolver limites. Certo? Professor, Pois não. esse método de derivação que o senhor falou aí nesse número 3, Sim. no caso, teria alguma exceção de caso ou seria todos os Oi? casos que pode ser utilizado? Todos os casos podem ser utilizados Certo. através desse método. Eu vou dizer qual é agora. Certo? Então, para derivar através deste método, é necessário. Isso eu falei no vídeo também. Número 1. Conhecer de memória as derivadas das principais funções elementares. Então, são 18 funções elementares as principais. Mas a gente vai aprendendo devagar e vai memorizando até memorizar todas, certo? É a mesma coisa que eu falei das identidades trigonométricas. Coloca numa folha de papel, vai consultando para resolver exercícios e já já você memoriza todas, tá? Agora, para que ninguém se sinta pressionado, esse é meu modo de trabalhar, tá? Talvez, que eu não sei, nunca assisti a aula dos meus colegas, certo? Mas talvez os meus colegas trabalhem diferente de mim, certo? Mas como é que eu trabalho mesmo no presencial? Mesmo no presencial. Nesta prova, que é a segunda prova que vem aí à frente, eu permito vocês consultarem a lista com as derivadas das principais funções elementares. Certo? Mas da terceira prova em diante já não pode mais consultar. Certo? Então tratem de memorizar. É claro que vocês vão estar, por exemplo, provavelmente a segunda prova será à distância também, provavelmente, do jeito que a coisa está indo, certo? Provavelmente a segunda prova também será à distância, vocês vão resolver em casa e tal. É claro que vocês vão ter acesso à lista, né? Mas é bom se preparar porque no cálculo 2 não vai ter moleza, né? No cálculo 2 você precisa aprender a integrar e já precisa conhecer as derivadas, tá? Então, para não ficar acumulando as coisas. E número 2, conhecer
e saber aplicar as regras de derivação. Professor, Pois não. São 9. dúvida sobre essa parte que o senhor falou do método de derivação que tem a ver aí com limites, que a gente vai utilizar limites. Tem outro método que a gente vai utilizar que não utiliza limites? Tem, né? É esse aí que eu tô falando, pô. Esse aqui, ó. Esse não usa limites. Esse aqui, ó. Eu acabei de falar agora. Eu botei aqui no número 3, ó. Há um método de derivação que contorna totalmente a necessidade de resolver limites. Saquei. É o contorno, né? Foi porque eu achei que envolvia limites, mas enfim, deixa pra lá. Não contorna, passa tipo ao largo, passa longe. Entendi. Passa longe, não Contorna precisa. totalmente a necessidade de resolver limites. Certo? Contornar é isso, né? Eu não quero subir a montanha, eu contorno a montanha, não é isso? Sim, sim. Mas eu entendi, você acabou te confundindo, né, essa frase, mas é isso. Isso. Esse método não resolve limites, tá? Esse que eu estou falando aqui agora. E nós vamos começar a entender esse método agora, tá? Já agora. Tá legal? Então, o nosso trabalho nas 3 próximas aulas, ou 4, não sei bem, vai ser preencher essa tabela com as 18 funções elementares e conhecer e saber aplicar as regras de derivação. Prof, Ok? eu tenho uma dúvida, Pois não. mas não é bem sobre isso aí. Eu não sei se é para tirar, mas eu vou fazer. Que eu estava estudando, né? Pois não. E aí eu vi que a derivada a gente pode calcular também se a gente meio que aproximar ali a função para uma reta tangente, né, a esse ponto que eu quero saber. E aí eu calcular a inclinação dessa reta e aí eu acho, no caso, a derivada. Isso sempre funciona? Você já pulou essa parte e aí já Não tá na pulei parte que não, sempre vem funciona? agora. Vou falar sobre isso Ah, agora. vem agora. É. Entendi. Mas eu vou Tá adiantar, certo. já que você tocou no assunto, eu vou adiantar rapidamente, porque essa técnica de calcular o coeficiente angular da reta tangente só vai funcionar para o valor numérico da derivada no ponto, tá? Entendi. Não vai funcionar para a expressão analítica da derivada. Vou dar um exemplo aqui com a função, uma função qualquer. F de x é igual a x ao quadrado. Concorda que isso aqui é a expressão analítica da função? Aham. Pronto. Sim. 2x, Agora- né, no caso. Não. Calma aí, peraí. Eu tô falando da Tá, função. desculpa. Esqueça a Isso. derivada. Esqueça a derivada por Ok. enquanto. F de x igual a x ao quadrado. Certo? Aqui é a Certo. expressão analítica da função. F de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, tá certo? Uhum. Isso aqui não é o valor numérico. Sim. Então, a derivada também vai ter um valor numérico. Então, essa técnica que você está falando só se aplica para o valor numérico. Ou seja, é possível determinar a expressão analítica com essa técnica. Entendeu? Entendi. É isso aí. A gente não consegue achar a expressão analítica, só o valor numérico. Perfeito. E é o que a gente vai aprender com as regras de derivação e com as fórmulas das derivadas. Aí a gente vai aprender a determinar a expressão analítica e, claro, com a expressão analítica eu determino o valor numérico em qualquer ponto. Tá? Entendi. Então essa E eu tática... tenho... Pode falar.
Não pode falar primeiro, aí eu Não, espero. essa tática de determinar através do coeficiente angular da reta tangente, ela é muito adequada para uma disciplina que vocês vão ter no 5º semestre, que se chama cálculo numérico, tá? Nessa disciplina, tudo vai ser calculado numericamente. Mas aqui, a gente vai priorizar calcular analiticamente. Ok? Entendi. Maravilha. Ok. E a outra dúvida não é sobre a aula, não. É sobre o formuláriozinho que você passou pra gente. Qual é o intuito? O senhor vai falar sobre ele? Não, agora não, porque Aí eu não tem pensei a logo ver, que... não tem a ver com essa entendi. disciplina. Aquilo é uma pesquisa, eu vou falar brevemente. Aquilo é uma Tá pesquisa certo. que eu estou fazendo porque eu estou organizando uma capacitação em empreendedorismo, tá certo? E nós já vamos ecoar essa capacitação para as escolas de nível médio aqui de Salvador e para escolas do ensino fundamental de uma cidadezinha perto de Vitória da Conquista chamada Caculé, certo? E na terceira etapa desse programa nós vamos capacitar alunos do IFBA, do Campo Salvador, certo? Então eu estou coletando problemas para enriquecer essa capacitação. Então eu estou pedindo a contribuição de vocês por causa disso. Entendi. Vamos para a aula de novo. Lá não. A pergunta lá eu não tinha entendido, não. Botou uma coisa que não tem nada a ver lá. Não tem problema não. Eu filtro depois. Não se preocupe com isso, não. Eu agradeço, de qualquer forma, a intenção, Se eu né? soubesse antes, eu tinha me dedicado mais. Não tem problema, Eu não. escrevi assim muito rápido, porque eu achei que era algo assim para aula de agora, alguma coisa simples assim. Não. Se quiser dar outra contribuição, tranquilo também, não tem problema. Depois eu vou pensar e dar uma contribuição mais legal para o senhor professor. Mas o que você colocou lá também me serve, tá? Também me serve. Você falou de energia renovável. Você gostou? Então. Gostei. Mas, Isso. assim, enfim, não vou entrar nessa seara agora não, que agora é aula de cálculo. Vamos lá, vamos adiante. Então, ok, perdoe. Eu sou muito faladeira, professor. Então você sempre me interrompa, que eu não vou ficar chateada não, porque eu tô acostumada. Não tem problema. É porque isso também é uma coisa que me interessa, né? Para organizar eu preciso disso. Mas não vamos falar muito, senão a gente não dá aula de cálculo. Mas vamos lá. Sim. Agora nós vamos começar, então, vamos botar aqui, ó. Vamos começar a calcular as expressões analíticas das 18 principais, das derivadas, vou botar abreviado, das derivadas das 18 principais funções elementares. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, 1, y igual a constante. 2, y igual a x elevado a n, n pertencente aos naturais. 3, seno. 4, cosseno. 5, tangente. 6, cotangente. 7, secante. 8, cossecante. 9, ln de x. 10, log de x na base A. 11, opa.
E elevado a x, 12. A elevado a x, 13. Arco seno de x, 14. Arco cosseno de x, 15. Arco tangente de x, 16. Arco cotangente de x, 17. Arco secante de x, 18. Arco cossecante de x. Então essas são as principais funções elementares. E nós vamos ter uma derivada para cada uma delas, certo? E vamos começar agora por essas duas aqui. Ok? Então vamos lá. Então, Fórmula 1. Se y é igual a constante, então y', vejamos quem é. Então, y', vamos aplicar a fórmula, é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Ó, se a função é constante para todo x pertencente a R, então isso significa que f de x mais ΔX, assim como f de x, ambos são iguais a C. Então aqui eu tenho C menos C dividido por ΔX. Então, não tenho a menor dúvida que esse limite dá zero, porque o numerador é igual a zero, enquanto o denominador apenas tende a zero e por isso é diferente de zero. Então, alguém tem alguma dúvida que esse limite dá zero? Não, professor. Não. Então, rapaz, tem uma pessoa que está, se eu puder fazer alguma coisa para animar, se eu puder ajudar, fica com a impressão que você estava tão assim desanimada, mas tudo bem, vamos adiante. Então, se y é igual a c, então y' é igual a zero. É a nossa primeira fórmula de derivação, é a derivada da função constante. Ok? Então, agora vamos ver a derivada da função potência. Se y é igual a x elevado a n, com n pertencente aos naturais, então, quem será meu y'? Então, aplicando a fórmula de novo. Y' é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Limite quando ΔX tende a zero tá certo isso que eu escrevi? Tá certo porque
Se f de x é x elevado a n, então f de x mais ΔX, eu vou colocar no lugar de x, x mais ΔX, certo? Então vamos aplicar o binômio de Newton aqui em x mais ΔX elevado a n para descobrir que isso é igual a x elevado a n mais combinação de n1 a 1 vezes x elevado a n menos 1 ΔX elevado a 1 mais combinação de n2 a 2 x elevado a n menos 2 ΔX ao quadrado, combinação de n3 a 3 x a n menos 3 ΔX ao cubo, até que o último termo será ΔX elevado a n. Certo? Então, x mais ΔX elevado a n menos x elevado a n, claro, vai cortar esse termo com esse termo aqui e vai dar combinação de n1 a 1 é n vezes x elevado a n menos 1 vezes ΔX. Mais combinação de n2 a 2 é n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2, ΔX ao quadrado. Mais n3 a 3, n menos 1, n menos 2, sobre 6, que é o 3 fatorial, x elevado a n menos 3, ΔX ao cubo, até o último termo, que como vimos é ΔX elevado a n. Então agora eu vou observar que todos os termos contêm ΔX. Ó. Então eu vou colocar esse ΔX em evidência. ΔX vezes nx a n menos 1 mais n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2, já tem um ΔX aqui fora, então esse ΔX, em lugar de estar ao quadrado, está elevado a 1, até o último termo, que é ΔX elevado a n menos 1. Então, meu y' é o limite quando ΔX tende a zero de ΔX vezes nx elevado a n menos 1 mais n menos 1 sobre 2 x a n menos 2 ΔX. E como eu falei, daqui em diante, deste termo em diante, todos eles contêm ΔX. E eu vou tomar esse limite quando ΔX tende a zero. Então esse ΔX eu vou simplificar com o do denominador. Todos esses termos daqui para diante, por conter ΔX, vão tender a zero. E esta derivada vai dar n vezes x elevado a n menos 1. Então, se y é x elevado a n, então y' é n
vezes x elevado a n menos 1. Correto? Então, se y... Pois não? Não, nada, professor. Ok. É x ao cubo, então y' é 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é 3x ao quadrado. Se y é x elevado a sexta, então y' é 6 vezes x à quinta. Se y é x à quarta, y' é 4x ao cubo. E assim sucessivamente. Ok? Professor. Pois não. Não, eu só confirmei, ok. Ah, legal, legal. É porque eu entendi você falar professor, pensei que você ia fazer uma pergunta. Tranquilo aí, pessoal? Ok, professor? Então, Sim, professor. pois não. Então, repare. Se f de x é x ao cubo, então f' de x é 3x ao quadrado. Tá certo? Logo, f' de 2 é 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12. Então, pessoal, como eu expliquei no vídeo, ó, isso aqui é o valor numérico da derivada. E isto daqui é a expressão analítica da derivada. Tá bem distinto uma coisa da outra? Sim, senhor. Então, repare uma coisa. Muito importante isso que eu vou falar agora. Eu só consigo fazer alguma coisa na engenharia com o valor numérico da derivada, tá certo? Eu não consigo fazer nada com a expressão numérica. É claro que para chegar ao valor numérico, eu preciso antes da expressão analítica da derivada. Mas eu só consigo fazer qualquer coisa com o valor numérico. E mais, na nossa próxima aula, nós vamos ver duas coisas muito importantes. Próxima aula. Próxima aula, vamos ver. Vamos começar, inclusive, a aula falando disso. Na próxima aula, vamos ver interpretação geométrica tem algum código aí? É um código Morse isso aí? Que engraçado, pensei a mesma coisa. Ô, professor, desculpa. Sem problemas. Interpretação geométrica do valor numérico da derivada. Certo? Então vamos ver isso primeiro.
E depois veremos a interpretação física também do valor numérico da derivada. Certo? Então, antes da segunda prova, inclusive eu acho que vai ser bastante interessante para vocês, antes da segunda prova, eu vou mostrar para vocês um projeto todo que foi feito por um bolsista meu, claro, orientado por mim, que ele desenvolveu uma série de modelos de embarcações só usando o conceito de derivada. Para vocês verem que é um assunto que tem uma larga aplicação na engenharia, mas que eu só posso aplicar o valor numérico da derivada. Só tem interpretação, significado físico, geométrico, o valor numérico. A expressão analítica, é claro que com a expressão analítica eu chego ao valor numérico, mas com a expressão analítica sozinha eu não faço nada. Ok? Então, Tranquilo, professor. eu optei por essa aula ser um pouco mais curta, de propósito, porque eu queria apresentar o conceito de derivada e falar. Eu pensei até em esticar até a derivada do seno e do cosseno, mas eu prefiro fazer isso na aula, a partir da aula de sexta-feira, que é uma aula assíncrona, certo? Mas a gente vai ter o plantão pedagógico lá para tirar dúvida e tal, né? Mas optei conscientemente por uma aula um pouco mais curta, justamente para proporcionar um entendimento mais tranquilo e não misturar muitos assuntos, tá bom? Então, na sexta-feira, se ninguém tiver nenhuma dúvida, claro, né? Na sexta-feira a gente continua e aí sim vamos pegar firme mesmo aí no assunto e já ver, quem sabe, até as primeiras regras de derivação também. Tá legal? Ok, Beleza? Então até sexta, pessoal. Até sexta, professor. Até, professor. Obrigada, Até sexta, professor. É sexta, professor. Obrigada. Tchau, tchau, galera. Só um Até sexta, instantinho aqui. Só um professor. Tchau, tchau. instante. Tchau, turminha também. Ô, Só um Oi. instante que eu quero tirar Oi. aqui a lista. Ah, sim. A Tem de lista, gente? Eu nunca presença. sei nenhuma lista. Mas é porque eu tava com problema no Google Chrome. E agora Ah, tá, que bom. eu vou tirar aqui. Então pronto, pessoal. Tudo bem. Já tirei. Até sexta. Até, professor.